Muito bem, graça e paz. Vamos dar continuidade com esse vídeo, o vídeo 2, o assunto que começamos semana passada, tá? Os 10 mandamentos para se domar a língua. Quero convidá-los a ler comigo o capítulo 3 de Tiago. Vamos ler o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveres de receber maior juízo. Pai, nos ajuda, Senhor, a aprender nesse momento, a ouvir e ouvir a Tua palavra pela instrução e direção do Teu Santo Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deste primeiro versículo também extraímos o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento para se domar a língua é: seja ouvinte da palavra. Seja ouvinte da palavra. Por dois grandes princípios, estes pontos se estabelecem. Ou melhor, este ponto se estabelece. Vamos mostrar estes princípios. O primeiro é pela responsabilidade da ministração. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Veja, o desejo de muitos serem mestres ou pregadores da palavra faz jus a exortação feita por Tiago, pois existe aqueles que se intrometem nas coisas sem terem sido chamados para o exercício daquela atividade. E assim como é verdade nas esferas cultural, social, é igualmente na esfera religiosa. Existem aqueles que querem ser mestres sem terem sido chamados por Deus. Pessoas que desejam falar da salvação sem ao menos estarem elas mesmas salvas. Pregadores da palavra que não sabem nada da palavra de Deus. Pessoas que afirmam até ter contradição na Bíblia ou entre seus escritores, querem exercer o ofício de pregador da palavra. Elas não percebem que são, na verdade, um meio de desprezo da palavra. Estas pessoas, exorta Tiago, precisam aprender a ouvir a palavra. Os judeus, na época de Jesus, eles gostavam de serem chamados de rabi, mestres, Em certas ocasiões até o próprio Jesus os repreendeu, como foi o caso em Mateus 23, 8. Eram pessoas que desejavam exercer o ofício a fim de satisfazerem seus egos. Assumiam posições de autoridades sobre as demais pessoas para os liderar. Mas há mestres que são dotados por Deus. Nesse caso, é óbvio que ser mestre ou exercer o dom do ensino, professor na igreja, por exemplo, é bênção para a igreja e para todo o reino de Deus. Mas a igreja pós-moderna está cheia de mestres sem a devida aptidão, concedida pelo próprio Deus. Não. Essas pessoas estão atrapalhando e prejudicando este ministério e não é nada conveniente. A igreja pós-moderna está cheia destes falsos pregadores. Muitos desses mestres que desejam ser proeminentes professores têm mais necessidades, na verdade, de aprender do que capacidade ministerial de ensinar. Outros tantos desses nem sequer serão chamados por Deus. E é disso que Tiago alerta. E é isto que nós estamos falando relacionado ao primeiro mandamento para se domar a língua. Que estes falsos, ou pessoas que não foram chamadas por Deus, prefiram ser ouvintes da palavra. E seja ouvinte da palavra nestes termos, do capítulo 1, versículo 19. Ser ouvinte, sendo prontos para ouvir. É assim que o capítulo 1, versículo 19 fala. Sede prontos para ouvir, sendo tardios para falar e sendo tardios para irar-se. Seja nestes termos. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 28, nos traz uma lição maravilhosa em relação a isso. Ele diz que uma testemunha falsa perecerá,
mas o homem que ouve falará sem contestação. Veja, uma testemunha falsa perecerá. Pergunto, já parou para pensar na reputação de uma testemunha falsa? O que você faria se uma pessoa testemunhasse falsamente contra você, porventura, num tribunal? O que você exigiria do magistrado? Certamente, esse magistrado puniria essa pessoa e essa testemunha falsa pereceria. No caso concernente ao juiz de toda a terra, essa testemunha falsa perecerá, mas é no inferno, segundo Apocalipse 21:8, se não houver arrependimento. Mas ele diz, termina o versículo dizendo, mas o homem que ouve falará sem contestação. Ou seja, o homem que ouve antes de falar, fala retamente e conforme o que ouve, sem criar ideias, coisas, imaginações, colocar no texto as suas ideias, as suas interpretações. Essas pessoas que optam pela verdade simples, essas pessoas terão credibilidade e falarão sem ser contestadas. Segundo princípio pela responsabilidade da condenação. Pela responsabilidade da condenação. Versículo 1 termina dizendo assim, a parte B. Sabendo que havemos de receber maior juízes. Mestre é o terceiro ofício carismático ao mesmo nível e ao lado de profeta e de apóstolo. E tais pessoas deviam ser capazes de explicar a fé cristã e de fazer uma exposição cristã do Antigo Testamento. Na verdade, Deus dá esses mestres à igreja, como nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. E também como testemunhamos em Atos 13:1, no qual o apóstolo Paulo estava lá como um dos mestres dado à igreja para a edificação da igreja e desenvolvendo sumariamente o papel da edificação da igreja. Como é um ofício carismático e proeminente, muitas pessoas almejavam, mas com segundas intenções egoístas. Por isso, em Tiago, temos uma advertência contra a influência desse tipo de mestre na igreja. Mestres sem as devidas qualificações, por ser um ofício que incorre em severas penalizações. Tiago alerta. Severas penalizações. Veja, ser ouvinte da palavra se estabelece pela responsabilidade da administração e pela responsabilidade da condenação. Por esses dois princípios. Ou seja, aquele que vai usar a língua para ensinar a palavra de Deus deve ter a consciência das consequências destas responsabilidades. E todos os que o fazem, conforme podemos perceber na própria palavra, num texto bíblico aqui, já sabem. Veja o que o texto diz, sabendo. Então, essa palavra sabendo pressupõe-se que tais consequências é do conhecimento de todos e que, por sua vez, norteará a conduta correta em detrimento do juízo que haver de receber. Pois aquele que ensina, sem de fato ter sido chamado nem qualificado por Deus, receberá maior juízo que os pecadores comuns. E tem mais, a insuficiência do conhecimento deles levarão ainda todo o rebanho ao perecimento, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós vamos ver isso em Oséias 4:6. Veja, ele não vai sozinho, ainda leva todo o rebanho. Logo, se uma pessoa que se diz professor de escola bíblica dominical, pregador, que não tem o conhecimento das coisas de Deus, ao usar sua língua para ensinar, não vai ensinar como deveria, do jeito que deveria, e assim sucessivamente.
Resultado: se condenará a si mesmo e conduzirá todo o seu rebanho ao perecimento. Então, quem for instruir outrem, que o faça com plena consciência da sua capacitação e chamamento pelo Senhor. Não o faça de maneira intrometida, pois você sofrerá maior juízo, ou juízo mais severo. A gente vai ver isso em Marcos 12:40. Não se trata aqui de alguma proibição de se ensinar, de se pregar, ou ministrar a palavra de alguma forma. Não estamos tratando de proibição, mas se trata de se fazer algo com a devida consciência do seu chamamento para aquele ofício. Pois você está sendo desafiado e motivado a domar a língua através do exercício dos 10 mandamentos para se domar a língua. Então use o poder da sua língua positivamente, com o verdadeiro ensinamento, com o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus, se aperfeiçoando e crescendo no conhecimento. Veja mais. Para falar da palavra de Deus, usamos a poderosa língua. Então, uma testemunha fiel fala com fidelidade da palavra de Deus, conforme a palavra. Pergunto: você tem ouvido a fiel palavra de mestres fiéis que tem se aplicado ao aperfeiçoamento, ao crescimento e ao conhecimento das coisas de Deus? Ouça os mestres que não são dúbios no seu proceder. Ouça estes. Ouça os mestres que têm ganhado a credibilidade da sociedade. Pergunto: você tem se intrometido nas coisas de Deus, querendo ser mestre e ensinar aquilo que nem você mesmo conhece? Seja mestre apenas quando você tiver convicção do seu chamamento no Senhor. Antes disso, aconselho-te que procure ser bom ouvinte da palavra do Senhor. Para concluirmos, fazer mais uma aplicação. O mestre ou professor é aquele que é capaz de explicar a fé cristã e expor o Antigo Testamento mostrando Cristo nele, seguindo o exemplo do próprio Cristo, a quem de fato se refere a palavra mestre. Para concluir, o primeiro mandamento: seja ouvinte da palavra, e ele se estabelece em 2 pilares. Primeiro, pela responsabilidade da ministração. Segundo, pela responsabilidade da condenação. Pela responsabilidade da ministração. Não queira ser professor se você ainda precisa aprender, ainda está na condição de aluno. Pela responsabilidade da condenação. Por quê? Porque aquele que ensina, sem ter sido de fato chamado para isso, terá pior juízo. Pois a isso diz Tiago: seja bom ouvinte da palavra. Seja bom ouvinte da palavra. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo e o Novo Testamento é a expressão de Jesus. É Jesus em si. Ele é o Evangelho. Ele é as boas novas de Deus. Toda a palavra de Deus fala do Filho de Deus, sendo a expressão exata do amor de Deus. Que Deus vos conceda uma excelente semana em nome de Jesus.